Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena, aqui pela Constante TV. A você que já está nos acompanhando aqui no programa, nosso muito obrigada. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você conosco. E você já vai chegando com uma novidade. Aqui agora na Constante TV, você tem a nossa playlist. Então, se você perdeu algum programa, ou se você quer rever o programa e enviar para alguém, você pode ir lá e acessar muito facilmente tanto o programa Vida Plena quanto todos os outros da Constante TV. E hoje, o nosso programa ele é muito especial. Ele é voltado todo para odontologia. Mas antes disso, antes que eu esqueça, faça sua inscrição se você não está inscrito. Ative o sininho de notificações e compartilhe. Se você quiser deixar uma sugestão ou até mesmo uma crítica, fique à vontade, a casa é sua. Hoje, o programa é especial porque ele é voltado para cirurgia, para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Muitas vezes, para nós adquirirmos, retomarmos a nossa vida, o controle da nossa vida, da nossa saúde, às vezes precisa fazer uma cirurgia, né? E uma cirurgia ela tem que ser bem pensada, ela tem que ser planejada, ela tem que ter um propósito, né? Um propósito de devolver, de melhorar, de amenizar uma condição que ali está num paciente, no seu dia a dia, que muitas vezes traz transtornos nas mais variadas áreas da vida. E hoje o programa vai cuidar de uma cirurgia em especial, a cirurgia ortognática. E para nos ajudar a fazer o programa muito especial, nós estamos com um convidado muito especial, que é o Dr. Luiz Felipe. Dr. Luiz Felipe aceitou o nosso convite, está aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Dr. Luiz Felipe. Boa noite. É uma alegria tê-lo aqui. E para nos ajudar a fazer o programa, né, sobre cirurgia ortognática. Em primeiro lugar, Dr. Luiz Felipe, você pode fazer a sua apresentação. Bom, boa noite, Andréia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, Andréia, eu gostaria de agradecer muito, né, a Vida Plena, né, pelo convite de estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a odontologia, né, e sobre esse assunto que é de extrema importância e é muitas das vezes muito duvidoso, né? É verdade. Principalmente como você falou, porque muitas das vezes quando a gente decide fazer um procedimento cirúrgico, né, a gente já fica com aquela expectativa em cima do procedimento. E muitas vezes, né, necessita de informações, né? Exatamente. Saber exatamente do que se trata, o que compreende tudo isso. Exatamente. E é um motivo de grande felicidade para mim estar aqui, podendo compartilhar, podendo, né, estar contribuindo, na verdade, para esse conhecimento que não só da nossa área, né, mas também atendendo aí ao público, né, e a todos que estão nos acompanhando. Você pode falar, doutor Felipe, da sua formação? Muito, muito legal. Bom, eu sou o Dr. Luiz Felipe, né, formei aqui em Manaus mesmo, sou cirurgião dentista, né, e sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Tá? A cirurgia bucomaxilofacial é a área da odontologia que trata exatamente da parte cirúrgica, né, que trabalha na parte cirúrgica dentro da odontologia. Tá? Então, hoje também, atualmente, sou mestrando em cirurgia, né, faço o meu mestrado nessa área voltada para a cirurgia, né, e também faço parte do corpo clínico, né, do Hospital Adventista aqui de Manaus, né, exatamente atendendo dentro desse âmbito da cirurgia bucomaxilofacial e atendo também no meu consultório, né, como cirurgião bucomaxilo. Ai, que legal, que bênção, né? E obrigada por estar aqui, é uma alegria ter alguém tão gabaritado com a gente, é uma honra recebê-lo aqui. Doutor Luiz, você falou sobre a cirurgia bucomaxilofacial. O que compreende essa especialidade da odontologia? Um pouco mais especificamente. Sim. A cirurgia bucomaxilofacial, na verdade, ela é, como eu mesmo já havia dito, né, ela é a parte da odontologia que cuida especificamente da parte cirúrgica, né, das cirurgias dentro da odontologia. E, na verdade, a cirurgia bucomaxilofacial, o seu nome por completo, né, se chama cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tá? Então, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial ela é uma especialidade da odontologia que ela cuida das doenças, de prevenção, né, de patologias envolvendo a região da face, né, e da cavidade oral, das deformidades dentofaciais, né, cirurgias de traumas, né, então acidentes onde o paciente ele tem
algum tipo de trauma na região da face, né, também é o cirurgião bucomaxilo que atende. Ou seja, pode atuar tanto no consultório como nos hospitais. Exatamente. Como o senhor faz aqui em Manaus. Exatamente. Dentro do ambiente do consultório odontológico, a cirurgia bucomaxilofacial ela consegue atender dentro, por exemplo, das cirurgias de extrações de sisos, né, nas reabilitações com implantes dentários, né, reabilitações de lesões patológicas, né, como biópsias, exérese, que é a remoção dessas lesões, né, ali de cistos e tumores, tá, que a gente chama de cistos e tumores odontogênicos, né, que são de origem odontológica. Então, a cirurgia bucomaxilofacial, ela tem um âmbito dentro da odontologia, né, de uma maneira geral, voltada especificamente para essa parte cirúrgica, né, dentro da odontologia. Tá? Inclusive a cirurgia ortognática. Inclusive, né? A cirurgia agora, ortognática. Agora você vai nos falar exatamente o que seria a cirurgia ortognática. Exatamente. Né? A cirurgia ortognática, Andréia, na verdade, o que é a cirurgia ortognática? Né? Quando a gente fala de cirurgia ortognática, a cirurgia ela veio, né, a ortognática em si, ela veio exatamente para corrigir, né, esses problemas de deformidades dentofaciais que a gente fala. Né? Então, o que seria uma deformidade dentofacial? Seria uma deformidade envolvendo as estruturas da face. Tá? Então, de uma maneira bem sucinta e bem simples, para que os nossos ouvintes eles consigam compreender de uma maneira mais sucinta, a cirurgia ortognática ela visa especificamente o reestabelecimento da oclusão. Né? O que seria a oclusão? A mordida do nosso paciente. Tá? Então, a nossa expectativa em cima da cirurgia ortognática nada mais é do que a gente dar uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente, né, voltando também para essa questão da sua mordida, mas também levando uma questão estética funcional, porque não é somente a finalidade estética, mas também funcional. Uma coisa vai levando a outra, né? E também, obviamente, a gente não pode esquecer da autoestima. Né? Muitas das vezes a cirurgia ortognática ela tem a capacidade de mudar de uma maneira significativa, de uma maneira fantástica, a autoestima do paciente. Né? Obviamente, desde que bem conduzida, bem planejada, né? Dentro de todas as expectativas reais que a gente consiga alcançar ali dentro do nosso procedimento propriamente dito. Né? Mas a cirurgia ortognática ela tem exatamente esse conhecimento, né, para dentro da parte, e esse propósito especificamente dentro da nossa especialidade. Muito legal mesmo. E, doutor Luiz, quais são os tipos de cirurgias ortognáticas? Existem assim, a gente pode falar, são vários tipos, não é somente uma cirurgia ortognática, especificamente. Sim. Quando a gente fala da cirurgia ortognática, é até interessante que eu trouxe até uma imagem, né, para gente poder exemplificar. A gente pode até visualizar aqui na nossa tela. Né? Eu trouxe aqui, na verdade, 3 imagens muito características quando a gente trata da cirurgia ortognática, tá? Que a gente, do ponto de vista técnico, né, nós chamamos esse diagnóstico, né, desses pacientes classe 1, classe 2 e classe 3, como a gente consegue observar na imagem. Onde o paciente classe 1 é aquele paciente que ele tem um perfil harmônico. Né, ele tem um perfil que ele está dentro das proporcionalidades, né, e dentro da simetria facial do que a gente tem de expectativa. Então, o nosso perfil classe 1, né, do nosso paciente classe 1, ele é um perfil daquele paciente que a gente busca alcançar sempre. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem, né, as discrepâncias esqueléticas, como a gente chama do ponto de vista técnico, a gente vai ter o paciente perfil classe 2 ou paciente perfil classe 3. O paciente perfil classe 2, né, e eu acredito que muitas das vezes muitas pessoas se veem dessa maneira, né, é aquele paciente que tem aquele retrognatismo que a gente chama, que é o queixo mais para dentro, né, muito intruído, né, exatamente posicionado mais para trás, que é exatamente a nossa segunda imagem, né, essa imagem do centro, né, aí da nossa apresentação. Tá? Então, esse paciente classe 2, ele é um paciente que normalmente ele tem algumas condições especiais, como por exemplo, né, uma condição muito, muito específica de paciente classe 2, pode ser a apneia obstrutiva do sono.
né? Isso a gente vai comentar um pouco mais na frente. Né? Mais na frente, mas é um paciente que na maioria das vezes ele pode ter dificuldade na sua respiração. Então ele é um forte candidato. Ele é um pela forte parte funcional também. Exatamente. Né? E é aí que entra exatamente, Andréia, o ponto-chave da cirurgia ortognática, né? Porque a gente não busca somente uma condição estética, né? A gente busca também uma condição funcional, uma qualidade de vida. O estético acaba sendo um ganho. Exatamente. Um bônus, o estético, né? ele acaba sendo uma bonificação, mas que muitas das vezes isso é levado em consideração. Porque a parte estética, por mais que a gente pense muitas vezes, é só estético, se está funcionando bem, está conseguindo viver, está tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. As pessoas, elas se olham no espelho, elas querem se ver de uma forma e, no entanto, estão numa condição que não é daquilo que elas gostariam, não é verdade? Exatamente. E é importante a gente frisar isso, Andréia, porque quando a gente fala do ponto de vista estético e funcional, né, e principalmente no paciente classe 2, a gente relaciona alguns problemas que esse paciente, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, que é um dos mais comuns, né, a gente leva esse paciente a ter alguns desequilíbrios esses que não são só relacionados à sua condição respiratória, mas que vão influenciar toda a fisiologia do paciente, todo o estado de saúde geral do paciente. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, o paciente que ele tem a apneia obstrutiva do sono, ele pode desencadear um problema cardiológico, né? Ele pode desencadear alterações cardíacas por conta exatamente da dificuldade de se ter o parâmetro do sono, né? De ele conseguir induzir exatamente ao parâmetro do sono. Então, isso é importante dentro do paciente classe 2, né? E bem como a gente tem também o paciente classe 3, né, que é aquele paciente que já é mais característico, né, visualmente, porque ele tem a projeção do queixo, a projeção do mento, né, mais à frente. Então, isso é uma característica muito visível no paciente classe 3. Né? E, na maioria das vezes, o paciente classe 3, ele vai ter algumas dificuldades também voltadas para essa comorbidade, para essa condição, né, de crescimento esquelético, tá? Principalmente, né, a longo prazo, porque isso vai trazer alterações na sua mordida, isso vai trazer alterações estéticas, isso vai trazer, muitas das vezes, alterações da proporcionalidade facial. Então, uma das coisas que o paciente classe 3 ele mais chega reclamando é principalmente, claro, a sua condição funcional, mas a sua condição estética também, porque o paciente se olha no espelho e ele tem exatamente essa percepção de o queixo mais projetado, de ter a região do mento mais para frente. Então é uma condição que na maioria das vezes chega a incomodar o paciente, né, de uma maneira muito específica. O senhor falando agora, eu lembrando que quando você é criança, quando você se dá por entender da sua condição, muitas vezes é através de brincadeiras, né? Dos coleguinhas, quando o paciente ele já não tem o queixo, uma coisa só com o pescoço, ou ele tem a projeção mais para frente, muitas vezes ele passa por um tipo de brincadeiras de mau gosto, né? E isso acaba abalando a autoestima da pessoa e comprometendo a sua inserção social, não é verdade? Sim, e com certeza isso tem total influência, André. Inclusive, eu aproveito o gancho, né, desse seu ponto que você comenta, exatamente para falar sobre a odontologia, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente pensa na odontologia de uma maneira geral, a odontologia ela não visa só você ter um tratamento dentário, tá? Então, o que acontece? A odontologia de uma maneira geral, ela visa trazer para o paciente 3 coisas importantes, tá? Prevenção, diagnóstico e tratamento. Tá? E eu não digo isso somente da minha área, eu falo isso da odontologia de uma maneira geral. Tá? Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente tem esse tipo de situação, né, que normalmente, como você pontuou, é uma condição muito específica, né, são condições que, se lá atrás é diagnosticada, né, ou é previsto que esse paciente ele possa ser um paciente que venha a ter ou a ser candidato à cirurgia ortognática no futuro, né, a gente tem hoje uma especialidade muito bonita também e que eu trabalho junto com eles numa condição multidisciplinar, que é a ortodontia,
né, que é a parte da odontologia que estuda a parte da movimentação dos dentes, né, que praticamente é o dentista que coloca o aparelho ortodôntico. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse paciente diagnosticado lá atrás, né, antes dele se ter propriamente dito a sua classificação já definida, né, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso depois. Para uma futura cirurgia? Exatamente. Esse paciente ele pode passar por um preparo prévio, né? Preparo esse que a gente chama de ortodontia preventiva, né? Onde essas movimentações através do aparelho ortodôntico, ela vai prever, né, com que esse paciente tenha ali movimentações específicas, crescimento específico e, obviamente, estimular, né, um crescimento ou a paralisação de um crescimento de uma maneira muito específica e pontual, seja na maxila ou seja na mandíbula. Tá? Então, isso é de extrema importância, porque quando a gente tem esse público sendo alcançado na condição infantil, né, muitas das vezes a gente pode até já prever, né, essa condição essa necessidade. Né? Então, o que acontece? Hoje, para você ter um entendimento, muitas das vezes eu indico a avaliação do meu paciente com o ortodontista, né? E na maioria eu diria que hoje 100% dos casos eu peço uma avaliação e eu trabalho em conjunto com o ortodontista. Por quê? Porque exatamente a gente vai traçar um planejamento e um plano de tratamento abrangente e coeso para esse paciente, né? Exatamente para a gente conseguir ter uma expectativa do que a gente consegue, do que pode ser modificado, ou se ainda existe a especificidade da gente ter um preparo desse paciente de uma maneira mais pontual. Até para sanar a expectativa com que ele chega no seu consultório, né? Exatamente. Mesmo que ele já esteja passando pelo ortodontista e seja um possível candidato, ele tem uma expectativa, não é verdade? Exatamente, então, né? Trabalhar em conjunto acaba que beneficiando muito mais o paciente. Sim. Não é verdade? Isso é importante. E também entra o fono, não é verdade? Entra várias especialidades. É multidisciplinar. Dentro da nossa especialidade, né, da cirurgia ortognática propriamente dito, a gente vai ter uma condição de trabalho multidisciplinar, né? Então vão entrar aí diversas especialidades dentro desse âmbito. Como como é complexo, né? E também como é que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Traz de volta a função, devolve a função, restaura a função, mas a estética também. O paciente, quando ele vê, eu creio, quando ele começa esse planejamento com o senhor, a expectativa dele deve estar lá nas nuvens. Sim. Né? Porque ele começa a se ver de uma outra forma. Com certeza. E até para o paciente chegar a procurar esse tipo de cirurgia, porque é uma cirurgia complexa, porque realmente na cabeça dele haverá uma mudança drástica, significativa na vida dele, na verdade? Sim, isso é importante, né? E é uma das coisas assim que a gente trabalha bastante dentro da cirurgia ortognática, né? Trabalha com a expectativa do paciente. Tá? A gente precisa entender muito bem a expectativa do paciente para que a gente consiga, né, saber até que ponto a gente consegue ter essa realidade, né, trazida dentro da expectativa do paciente. E a gente vai já voltar a falar novamente sobre essas expectativas e tudo isso mais no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade à entrevista do Dr. Luiz sobre a cirurgia ortognática e daqui a pouco a gente retorna. Estamos de volta com mais um bloco aqui do programa Vida Plena e não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho de notificações, deixar seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão e também de compartilhar com seu colega, com seu amigo, com seu familiar, com seu vizinho, com a pessoa que você ama, porque uma dica, uma informação passada aqui pode ser um norte para aquela pessoa. Então, agora nós recomeçamos a nossa entrevista, voltando aqui com o Dr. Luiz. Dr. Luiz, nós estávamos falando sobre os tipos de cirurgia ortognática. Você falou sobre as classes, né? Sim. Deu uma explicação sobre classe 1, classe 2, classe 3. E quais são os tipos de cirurgia? Como procede? Como acontece isso? Então, voltando, né, ao nosso assunto e que a gente estava comentando, e aprofundando, né, um pouco mais sobre a cirurgia ortognática, eu até trouxe aqui alguns modelinhos para que a gente pudesse entender um pouco melhor, né, sobre a relação dos tipos de cirurgia ortognática. Então, o que acontece? Basicamente, nós temos
4 tipos de cirurgia ortognática, tá? Então, nós temos aqui a cirurgia ortognática que a gente pode considerar como bimaxilar, tá? Bimaxilar porque a gente trabalha tanto na parte superior da face, né, terço médio da face especificamente, quanto na parte inferior da face, né, a região da mandíbula propriamente dito, do maxilar inferior. Tá? Então esse é um tipo de cirurgia. A gente considera essa cirurgia sendo uma cirurgia bimaxilar, tá? E a gente vai ter as cirurgias, né, agora dividindo o segundo tipo de cirurgia especificamente, aquela que é voltada somente para a parte superior, voltada somente para a parte... A movimentação da parte superior. Da maxila especificamente, exatamente, a movimentação da parte superior, tá? E a gente vai ter um quarto tipo, que é aquela que é voltada somente para a parte inferior, né? Ou seja, somente a mandíbula vai ser movimentada, tá? Então a gente vai ter exatamente 2 tipos diferentes. Temos pacientes que precisam movimentar tudo, temos pacientes que precisam movimentar só a parte superior e temos pacientes que precisam movimentar somente a parte inferior. E a gente tem um quarto tipo de cirurgia ortognática que a gente chama de genioplastia, né? Que é aquela cirurgia que é voltada somente para a movimentação da parte do mento, tá? Então a gente movimenta somente a parte do queixo do paciente, somente o osso da região do mento do paciente. Então, basicamente, nós temos esses 4 tipos de cirurgia ortognática, né? E que muitas das vezes, diante do diagnóstico que a gente precisa ter ali do nosso paciente, a gente vai definir, né, qual é o seu melhor plano de tratamento, né? Obviamente baseado numa série de outras condições que a gente vai conversar. Eu já ia lhe perguntar sobre isso. Como é que funciona o paciente chega no consultório? Como é que é feita essa avaliação, esse diagnóstico? Quais são as indicações? Qual é o paciente que realmente precisa... ele não está preocupado com a parte estética. A parte estética, ele já é um paciente de seus 40 e poucos anos, a estética para ele já não tem tanto peso. Mas a funcional para ele já está incomodando, ele está ali no seu consultório. Como é que funciona essa abordagem toda? Tá. Então, é legal essa pergunta, Andréia, e eu vou dividir ela em 2 partes para ficar mais claro. Tá? A primeira parte são em relação às indicações da cirurgia ortognática. Sim. Tá? Então, quando a gente fala das indicações da cirurgia ortognática, a gente pode citar algumas que são as mais importantes, tá bom? Então, dentro das indicações, a gente pode citar as discrepâncias de mordidas, né? Ou seja, aquilo que eu mostrei do paciente que é classe 1, classe 2, classe 3, né? Então, essas são discrepâncias esqueléticas, né, funcionais e estéticas. Né? Então a gente vai atender as 2 expectativas do paciente e está dentro dessas deformidades. Uma outra condição também são alterações da harmonia facial, né? Ou seja, a desarmonização facial. Tá? O fato de o paciente ter uma assimetria facial, isso pode gerar para ele, né, uma condição de deformidade facial. Né? Ele pode ter ali o queixo torto, né, o queixo desalinhado, e isso possa ser algo que incomode ele e que atrapalhe não só no ponto de vista funcional, mas estético também. Que pode vir de uma condição já de nascimento, né? Exatamente. Ou acidentes também, né? Exatamente. Pode ser uma condição pré-existente, né? Então, dentro desse parâmetro das cirurgias, das desarmonizações, né, das assimetrias faciais, a gente pode citar aqueles pacientes que não tiveram, né, o seu crescimento ainda totalmente paralisado, né? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso depois, eu vou comentar com você um pouco mais sobre isso, mas esses pacientes, eles podem ter exatamente essa assimetria facial, tá? E a gente tem também aqueles pacientes que possuem apneia obstrutiva do sono, né? Lógico que, levando aqui, eu abro um parêntese especificamente aqui na apneia obstrutiva do sono, porque esse paciente ele precisa ser muito bem avaliado, né? Ele precisa ter vários parâmetros para que ele se enquadre dentro de um procedimento de cirurgia ortognática. Consulta com a anamnese bem exatamente. cuidada.
né? E a gente vai ter, né, aqui outro parêntese também, que são as condições de distúrbios da articulação temporomandibular, né? Distúrbios da ATM especificamente, tá? E por que eu abro um parâmetro aqui? Porque existe uma diferença entre a dor da articulação temporomandibular relacionada a um distúrbio muscular ou articular, né? E existe uma diferença para o distúrbio esquelético na região da articulação temporomandibular. Então, aqui fica um parêntese porque precisa ser muito bem avaliado esse paciente para que exatamente ele se enquadre dentro dessas indicações da cirurgia ortognática. Então, esse é o nosso primeiro ponto, as indicações da cirurgia ortognática. Agora, quando eu falo das fases da cirurgia, como que essa cirurgia chega até o momento do paciente ser operado especificamente, né? E é até legal a gente conversar sobre esse assunto, porque eu acredito que é uma dúvida de muita gente. É um norte que você dá para as pessoas. E é a primeira coisa que o paciente chega perguntando quando ele vai no consultório: doutor, eu vou operar amanhã, né? Então, a cirurgia ortognática, ela não funciona dessa maneira. Tá? Então, eu costumo, para ficar bem fácil para o paciente, explicar exatamente que a cirurgia ortognática, ela vai ter 5 fases, tá? 5 etapas que esse paciente vai passar para exatamente, né, a gente entender, chegar exatamente no resultado final. Tá? Então, dividindo aqui em 5 partes, o que eu tenho? A primeira fase. A primeira fase, ela está realmente limitada ao quê? A nossa primeira consulta, avaliação, diagnóstico, tá? Então, aqui na nossa primeira fase, né, o que eu vou fazer com o paciente? É aquele primeiro momento que o paciente chega no consultório, onde ele vai falar quais são as suas queixas, ele vai falar quais são as suas expectativas, o que incomoda ele propriamente dito. A partir daqui, a gente vai solicitar alguns exames específicos para a gente complementar esse diagnóstico. Então, a nossa primeira fase é o quê? É a nossa fase inicial. É aquele momento que o paciente ele não tem nada muito específico. Também, né? Exatamente, e é a parte principal. Por quê? É onde o paciente vai começar exatamente a sua investigação e inteirar sobre o assunto. Eu vou lhe contar um caso na minha família. Sim. Eu tenho um cunhado que até então ele está fazendo tratamento de orto, fez um clareamento, fez alguma adequação de bucais, e numa consulta com o orto, ele falou: olha, seria bom você visitar um buco, porque eu acho que você tem uma necessidade aqui funcional. Porque ele falou: olha, para ele comer uma maçã, ele estava me contando, ele projetava a mandíbula para frente, para poder abocanhar a maçã, tirá-la, fazer mordida. Mas para ele era normal, ele cresceu fazendo isso. E também a dificuldade ao dormir, o ronco incomodava, a dificuldade de respiração. E ele até então ele não tinha pensado nisso, ninguém tinha chegado para ele e falado: você vai no buco. Quando ele foi um norte que abriu para ele, foi uma luz que... E ele fez a cirurgia. Exatamente. Na primeira consulta ele chegou lá e olha, fora a estética, é isso aqui. Determinou que seria o plano de tratamento. Justamente. Muitos pacientes, Andréia, que chegam até mim nesse primeiro momento, nessa primeira consulta, são pacientes direcionados exatamente pelo ortodontista, né? Porque tem um limite para o orto. Existe um limite, exatamente. Dental, exatamente. Né? A gente tem um limite ele tem um limite de trabalho também. Então, a partir do momento que ele já começa a chegar até aquele limite, ele vê que ele não alcançou o que precisava, né? Que envolve o osso, né? Exatamente. Já não é mais com ele. E aí ele já cabe, né, exatamente essa condição de passar. E aí entra a primeira fase dessa nossa etapa, né, do procedimento. Então, a partir do momento que você tem essa primeira consulta, esse diagnóstico inicial, porque normalmente essa primeira fase, ela vai dividir no mínimo em 2 consultas. Porque o paciente ele vai no primeiro momento na primeira consulta e depois ele retorna com os exames que a gente vai precisar fazer para poder fechar o diagnóstico e ir exatamente para a determinação. Tá? E aí a gente entra na segunda fase, né, das 5 que eu cheguei a comentar no início. Então, a segunda fase, ela está premeditada nesse momento a partir, né, não só de uma questão de uma avaliação ortodôntica, mas também, a partir do momento que a gente fez o diagnóstico na primeira etapa, a gente vai agora traçar um plano de tratamento, e esse plano de tratamento ele vai ser concomitante com a ortodontia,
né, para que esse paciente ele vá para uma fase, né, então a gente determinou que o paciente ele de fato é um paciente de candidato à cirurgia ortognática. A gente vai para a segunda fase, que é a fase do preparo ortodôntico pré-cirúrgico, tá? O que é isso? Tá? Então, o paciente ele não vai operar no dia seguinte, ele vai passar por uma fase de preparo. Tem um tempo mínimo desse preparo de ortodontia? Esse preparo mínimo, né, esse preparo ortodôntico, na verdade, na maioria das vezes ele pode variar de 12 meses a 24 meses. Vai depender da movimentação. Vai depender, né, de cada paciente, da movimentação, da necessidade. É por isso que é importante a primeira fase da consulta inicial. Porque, por exemplo, quando a gente vai lá na primeira fase, no momento do diagnóstico, eu, particularmente, naturalmente, já faço uma conversa indireta com o ortodontista, porque eu já prevejo a movimentação que a gente está pretendendo de acordo com o diagnóstico daquele paciente e eu já converso com o colega do ponto de vista de que é possível a gente conseguir essa expectativa, né? Então a gente vai trabalhar em conjunto, a gente vai trabalhar num denominador comum para que a gente chegue a um objetivo, né? Então, na segunda fase, né, nós já determinamos todo o nosso planejamento e a gente vai fazer a movimentação desses dentes com o preparo ortodôntico, de acordo com o que a gente precisa para levar esse paciente para a cirurgia. Então, essa segunda fase é importante porque a gente precisa ter esse acompanhamento. Tá? Então, dentro desses 12 a 24 meses, o paciente ele não perde o contato nem comigo e muito menos com o ortodontista, porque o ortodontista ele vai visitar todo mês. É um exercício, né, de paciência. É um exercício de paciência. Tem um objetivo, eu vou chegar lá. Exatamente. Tem que ter paciência, perseverança. Então, exatamente. A perseverança ela faz parte desse processo. Né? Então, nesse momento que a gente está ali em contato paciente, cirurgião bucomaxilo e ortodontista, a gente vai tendo esse relacionamento multidisciplinar exatamente para a gente conseguir acompanhar esse paciente de perto e determinar o momento exato para que ele possa ser operado. Doutor Luiz, e em qual momento entra o fono e o psicólogo em caso desse estágio? Então, aí entra exatamente nessa condição, tá? Quando a gente está no estágio 2 do preparo da cirurgia, né, muitas das vezes a gente vai ter a expectativa do paciente sendo trabalhada, tá? Então, muitas das vezes, o que acontece? O paciente ele tem uma expectativa, tá? E eu costumo colocar isso até como uma condição que eu sempre converso com o paciente. Tá? A gente precisa entender, do ponto de vista profissional, muito bem a expectativa do paciente para a gente saber se essa expectativa pode ser alcançada. Né? Então, assim, é aí exatamente, por exemplo, que entra a condição do psicólogo, né? Porque muitas das vezes a gente tem pacientes que precisam de uma ajuda psicológica pré e pós-operatória, tá? Então a gente já começa essa consulta no pré, porque exatamente conversando com o paciente sobre o ponto de vista de que ele vai ter uma mudança drástica depois do procedimento. Então, para você ter uma ideia, tem pacientes que mudam até de RG, porque se tornam totalmente pessoas diferentes depois da cirurgia. Você vê o pós, né? Você vê o pós, exatamente. Assim, não é a mesma pessoa. Isso. Então, assim, a pessoa, primeiramente, ela precisa se aceitar com essa mudança, tá? Então, muitas das vezes, essa mudança precisa começar, né, já na condição psicológica. Tá? Então, aí entra o papel do psicólogo. É de extrema importância para a gente ter até um equilíbrio emocional desse paciente, final, né? Da família, né? Porque muitas das vezes a gente precisa trabalhar não só no paciente, a gente precisa trabalhar na esposa, a gente precisa trabalhar no filho, né? Então, o que mais, inclusive existem estudos voltados para essa área, de pacientes que fazem a cirurgia ortognática e que têm filhos pequenos, e que os filhos, né, no pós-operatório, muitas das vezes pode estranhar o pai ou estranhar a mãe, né, ou especificamente, por conta da mudança que esse paciente passa. Até porque o processo pós-cirúrgico é um parto, né? Exatamente. Ali, né? eu acho que não creio que seja mais como antigamente. Sim. Depois você vai falar mais disso um pouquinho, mas acho que é bem complexo também. Exatamente. Então, assim, aí entra o ponto de vista do psicólogo, né? Então, ele vai ter um acompanhamento fundamental, pré e pós, tá?
E aí, o acompanhamento do fono, eu vou já entrar no acompanhamento do fono, né? Porque antes da gente chegar na fase que o fono ele vai entrar propriamente dito, a gente vai para o estágio 3, daqueles 5 ainda, que a gente falou. Né? O estágio 3, o que ele quer dizer? O estágio 3 é aquele momento que a gente já conseguiu todas as movimentações que a gente precisava desse paciente. Nós já passamos de 12 a 24 meses, conseguimos encaixar todos os dentes na posição perfeita para que esse paciente vá para a cirurgia propriamente dita. Tá? Então, a partir desse momento, o estágio 3 é o quê? É o planejamento cirúrgico virtual 3D, que hoje em dia é muito diferente do que a gente tinha anteriormente. É verdade. Anteriormente, a gente tinha que fazer moldagem do paciente, né? Então, acabava que demorando um pouco mais de tempo em torno disso. Ajudando aí. Hoje em dia, a tecnologia ajuda muito, né? Porque hoje em dia, a gente tem programas de computador, né? De computadores, que eles trazem para o paciente uma previsão, obviamente essa previsão não é 100%, Sim. mas ele traz uma previsibilidade, esse seria o termo mais específico, sobre como esse paciente vai ficar no pós-operatório. Né? Então, essa é a nossa terceira etapa de extrema importância depois que a gente já alcançou essa movimentação. E a gente vai dar continuidade aqui às suas fases da cirurgia ortognática. Sim. Mas antes disso, a gente vai lembrar você que você precisa fazer a sua inscrição no nosso canal, pode nos marcar nas suas redes sociais, você estaria ajudando o canal a crescer, né, para o Evangelho chegar a muito mais pessoas, até onde o Senhor nos permitir ir, como a Constante TV, porque a Constante TV ela é uma bênção para você, para a sua vida, trazendo informações, trazendo o Evangelho. E faça aí a sua inscrição, ative o sininho e compartilhe. E a gente vai encerrar esse bloco e retorna já já. Estamos de volta aqui no programa Vida Plena. Essa noite nós estamos tratando da cirurgia ortognática, são muitas informações. Infelizmente, um programa só não vai ser suficiente, mas a gente vai dar continuidade. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações e nos marcar nas suas redes sociais. Doutor Luiz, dando continuidade à sua explicação sobre as fases de tratamento, então nós entraríamos agora na fase 4. Isso. A fase 4, né, nós falamos então aí das 3 primeiras fases, Sim. que era a fase de avaliação, diagnóstico, a segunda fase, que era a fase do preparo ortodôntico pré-cirúrgico, a terceira fase, que é a fase do planejamento cirúrgico virtual 3D, né, que é onde Sim. a gente consegue mostrar para o paciente uma previsibilidade, né, aproximada ali do resultado da cirurgia. E a fase 4, né, é a cirurgia propriamente dita, né, é o grande dia. Finalmente, depois de 24 meses. Exatamente, é o grande dia, né, onde as expectativas do paciente estão altas, né, a família está com a expectativa lá em cima também, né, e é um momento que é crucial, né, exatamente dentro de todo o processo, que é as movimentações que foram planejadas lá atrás, desde o primeiro momento, né, agora serão aplicadas. Tá? Então, a quarta fase é a etapa exatamente do procedimento cirúrgico, né? O procedimento da cirurgia ortognática propriamente dito, onde a gente vai definir a partir do planejamento qual será o planejamento, se é só maxila, se é só mandíbula, se é bimaxilar, se envolve mento, se não envolve, né? Então, essa é a fase essa é a quarta fase, né? Melhor dizendo, das 5. E a quinta fase, que por último, mas não menos importante, é a fase final de refinamento que nós falamos. Tá? Então, o que acontece? Qual é o objetivo principal da nossa cirurgia? O objetivo principal da nossa cirurgia é trazer para esse paciente uma condição estável na sua mordida, no seu processo mastigatório e na sua função estética, tá? E para isso, para que a gente tenha essa expectativa alcançada, né, dentro do nosso planejamento cirúrgico de uma maneira global, a gente precisa, na maioria das vezes, e eu diria que em todas as vezes, de um refinamento final. Então, esse paciente agora, ele vai voltar com o ortodontista, tá? Cerca de 45 dias depois da cirurgia, a gente já começa essa conversa novamente, aonde ele, a partir dali,
vai ser feita a fase final, né, do seu processo da cirurgia. Então, ele vai ter algumas movimentações ortodônticas, mas movimentações essas que serão de refinamento. A gente costuma falar que é a cereja do bolo, né, que é aquele momento em que a gente tem o encaixe de tudo de uma maneira harmoniosa. Tudo foi planejado, de tudo que foi planejado, conversado, né? Então a gente vai ter exatamente essa fase final, é necessário. E dentro dessa fase final entra também os acompanhamentos, né? E aqui entra as especialidades, né, ou multidisciplinaridade, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui nessa fase, depois da cirurgia, já vai entrar o fisioterapeuta, já vai entrar o fono, já vai entrar, né, o nosso acompanhamento com o cirurgião bucomaxilo, já vai entrar, né, o acompanhamento com o ortodontista também. Doutor Luiz, uma pergunta. Qual é o tempo pós-cirúrgico desses acompanhamentos todos? Tá, vamos lá. A fisioterapeuta, tá? No nosso protocolo de atendimento hoje, a gente já começa a fisioterapia imediatamente no pós-cirúrgico. Então, esse paciente, muitas das vezes, quando a gente tem a capacidade de conseguir fazer todo esse processo bem elaborado e organizado, a fisioterapeuta ela já vai até o hospital no mesmo dia da cirurgia e no pós-operatório imediato ela já começa o seu trabalho, né? Então ela já começa estimulando esse paciente, porque é uma mudança muito drástica, né? Então é uma mudança que o corpo especificamente ele não está acostumado. Então ele vai ter que se adaptar novamente numa nova posição da sua mordida, ele vai ter que se adaptar novamente no posicionamento até da língua do paciente, porque teve uma movimentação, ele vai se acomodar novamente, né, a manipular a face, as expressões da mímica facial, ele vai estimular o fisioterapeuta a voltar ao processo de abertura e fechamento da boca, né? Então, para você ter uma ideia, o que acontece? Muitas das vezes o paciente, de uma maneira geral, ele está acostumado a uma determinada mordida quando a gente vai antes da cirurgia, né? Então, depois da cirurgia, a mordida que a gente tinha, o encaixe dos dentes que a gente tinha daquele paciente lá atrás, antes da cirurgia, pós-cirúrgico ele não tem mais. Então, primeira coisa que os pacientes estranham, a mordida, né, o encaixe dos dentes. Então isso associado, né, ao uso de elásticos intermaxilares que a gente fala, né, que são elásticos que a gente utiliza no paciente durante o pós-imediato da cirurgia para fazer com que ele tenha uma memória de como está a nova mordida dele nesse momento. Deve ser a partir de agora, exatamente. Então, dentro desse processo, o fisioterapeuta ele também trabalha. E o fono né? também. E o fono também, exatamente por quê? Porque muitas das vezes, com as movimentações, o paciente ele tem dificuldade de dicção, de retorno da pronúncia das palavras naturalmente, normalmente. Então, isso é importante, esse acompanhamento, para que a gente tenha... Ou seja, todo exatamente. Quase todo os profissionais de antes, eles retornam. Exatamente. E mais alguns outros, né? Isso. E, inclusive, algumas vezes, isso não é... Claro, a gente leva isso em consideração, mas, para você ter uma ideia, algumas vezes a gente precisa até de um acompanhamento nutricional, tá? De um nutricionista. Por quê? Esse paciente ele vai passar por um processo de retorno da sua vida habitual paliativamente, né? Então, cuida de forma muito lenta, né? Digamos assim. Então, durante esse processo, muitas das vezes a gente pode ter também a necessidade de alguns pacientes precisarem de reposição nutricional. Tá? Isso seja com uma alimentação balanceada, isso pode ser através de suplementação, né? Então isso é importante a gente ter essa visão de uma maneira geral do paciente, né? E obviamente depois dos 45 dias aproximadamente ali ou dali em diante, a gente já começa a voltar aquelas movimentações do aparelho ortodôntico de refinamento que eu comentei com você, certo. né? Então
para você ver, a cirurgia ela não acontece de uma hora para outra, né? Do dia para a noite. Então existe todo um processo que o paciente precisa passar para chegar até a fase cirúrgica. Pegando essa sua deixa, é uma cirurgia que é feita em qual ambiente? Então, a cirurgia ortognática propriamente dita, ela tem que ser feita no ambiente hospitalar, tá? Então isso é fundamental. Hoje em dia, existem alguns procedimentos estéticos que são menores, de menor complexidade, que até conseguem ser feitos dentro do ambiente de consultório. Mas a cirurgia ortognática, né, propriamente dita, né, ela precisa ser feita no ambiente de todo esse aparato, de todo um equipamento específico, ela precisa ser feita dentro de um ambiente hospitalar. Porque muitas das vezes, esse paciente ele vai precisar ficar muito tempo, né, sedado. Tá? É uma cirurgia que ela tem uma expectativa em torno de 4 horas, no mínimo. Tá? Anestesia geral, no caso. Anestesia geral, e o paciente vai ter ali uma expectativa de 4 a 6 horas de procedimento. Tá? Então é uma cirurgia longa. Bem complexa, né? Uma cirurgia complexa e que a gente tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração. Sim. É uma cirurgia, né? Exatamente. É uma condição que a gente precisa levar em consideração vários fatores. E uma das condições mais importantes dentro de tudo isso é o bem-estar do paciente. Né? De nada adianta a gente ter todo um trabalho de um planejamento, de todo um processo operacional para a gente chegar até o dia D, que é o dia da cirurgia propriamente dito, e a gente não ter essa responsabilidade, esse cuidado com a integridade física do paciente. Devolver o paciente para sua família, né? Exatamente. Né? Então isso é fundamental em todos os aspectos. Então é tanto que o paciente ele vai ter, né, por exemplo, alguns exames pré-operatórios, tá? Então, a gente não chegou a comentar muito sobre isso, né? Mas os exames pré-operatórios, eles vão ser fundamental para qualquer cirurgia, tá? Mas a cirurgia ortognática em específico, né, a gente solicita exames para o paciente desde a nossa primeira consulta. Tá? Então, no primeiro momento, a gente já começa fazendo o diagnóstico do nosso paciente através de alguns exames específicos, que são exames de documentação ortodôntica, são exames de radiografias, exames de tomografias, né, exames de escaneamento da arcada do paciente, para que a gente consiga fazer um planejamento já desde lá de trás. Quando a gente chega no momento final, próximo da cirurgia propriamente dito, né, a gente repete todos esses exames. Por quê? Porque a primeira consulta o paciente estava de um jeito. A partir do momento que a gente passou pela fase 2, que é a fase pré-cirúrgica ortodôntica, né, aquela fase de movimentação ortodôntica, o nosso paciente ele já se encontra diferente de como ele chegou. Então a gente precisa fazer uma nova documentação, e isso inclui até mesmo fotos do paciente para que a gente consiga acompanhar antes e depois, né? E a gente vai ter a necessidade de repetir todos esses exames. E além disso, né, além dos exames que a gente já precisa naturalmente, a gente vai ter os exames pré-operatórios propriamente dito, que aí entra os exames de sangue, aí entra os exames de raio-x do tórax, eletrocardiograma. Muitas das vezes é aqui que a gente vai identificar alguma condição de comorbidade do paciente. Pode mudar o plano. Que pode mudar completamente. Devido a uma contraindicação. Exatamente. Então, na nossa primeira consulta, a gente já faz uma triagem com o paciente. Eu ia lhe perguntar, doutor Luiz, tem uma idade mínima para a medicação de cirurgia ortognática e uma idade limite? Tá, uma pergunta muito legal, né? E é uma pergunta extremamente importante do ponto de vista do momento ideal da cirurgia, né? Vamos lá, quando a gente fala de idade mínima, tá? Eu não levo tanto em consideração e a cirurgia ortognática em si, ela não é muito relacionada à idade mínima do paciente, mas ela é relacionada à condição de desenvolvimento ósseo. Tá? O ideal, o momento ideal que a gente precisa indicar a cirurgia seja exatamente aquele momento em que o nosso paciente ele já tem o seu crescimento e desenvolvimento ósseo finalizado. Tá? E isso, na maioria das vezes, a gente consegue fazer esse acompanhamento baseado em uma documentação também, né? Que é uma documentação onde a gente vê a curva de crescimento e desenvolvimento ósseo. Tá?
E aí você me pergunta, né, doutor, por que eu preciso ter esse exame? Por que eu tenho que ter essa idade ideal, né, ou melhor dizendo, esse desenvolvimento ideal para eu fazer a cirurgia? Porque muitas das vezes, o que acontece? O crescimento e o desenvolvimento ósseo, ele está intimamente relacionado ao crescimento e desenvolvimento da face do paciente. Certo. Então, a partir do momento que você não tem esse paciente na sua fase completa de crescimento e desenvolvimento, subentende-se de que ele ainda está crescendo, sim, ele ainda está em desenvolvimento. Então, por enquanto, aguarda. Então, por enquanto, a gente vê quais são as previsibilidades, né, quais são as necessidades nesse momento que a gente pode lançar mão. Então, algumas vezes aí entra a ortodontia preventiva, por exemplo. Sim. Que enquanto ele ainda está em crescimento, ela pode fazer, a gente pode guiar esse paciente para uma determinada situação, dependendo de como for. Tá? Então, é importante a gente entender esse crescimento e desenvolvimento. Então, por exemplo, já teve situações comigo que foram relacionadas a pacientes jovens, né, que ainda estavam em desenvolvimento. E aí, assim, a gente vai estudando e, obviamente, analisando, né, e fazendo a melhor conduta para esse tipo de paciente. Então, a idade limite, ao máximo, a gente pode dizer que é a saúde geral do paciente. É aquilo que vai limitar. Exatamente, né? Falando da idade limite... Já entra na contraindicação. Já entra, né, numa contraindicação, exatamente. Se tiver comprometido, se tiver compensado. Isso, a gente já leva em consideração a saúde geral do paciente. A gente já leva em consideração a condição de vida desse paciente, né? Ele é um paciente que possui comorbidades, né? Ele é um paciente que tem algum tipo de limitação, né? E dentro desse processo de contraindicação, a gente tem também uma outra contraindicação específica, né? Que é a condição de o paciente ter dificuldade do acompanhamento ortodôntico. Então, lembra lá que eu falei para você que a gente vai ter basicamente duas fases da ortodontia. Aquela pré-cirúrgica e a pós-cirúrgica. Após ele vai ter que fazer. Exatamente. Agora, então, pré é o comprometimento de ele estar ali e perseverar e cumprir todas as etapas. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tenha dificuldade, né, seja operacional, seja logística desses acompanhamentos, eu posso ter um problema. Sim. Porque exatamente esse paciente vai acabar se tornando contraindicado até pelo próprio bem. Né? Porque o que acontece? Muitas das vezes a movimentação ortodôntica pré-cirúrgica, eu vou descompensar esse paciente. O que isso quer dizer, né, de uma maneira mais simples? Eu vou levar esse paciente a uma condição de desalinhamento dos dentes, onde eu preciso fazer um nivelamento e alinhamento dos dentes na base óssea, né, para depois eu operar ele para melhorar. Ou seja, a grosso modo, o que eu vou fazer? Eu vou piorar para depois melhorar. Né? Então, se eu não tenho esse paciente respeitando esse controle ortodôntico, né, esse paciente ele pode se tornar uma contraindicação. Etapas, né? Exatamente. Tem que fazer tudo. Não é uma receita de bolo, mas existe um protocolo a ser seguido. Isso, existe todo um processo. Né? E isso a gente conversa muito com o paciente na nossa primeira consulta. Eu lhe perguntei se fazia em âmbito hospitalar. Os convênios descobrem esse tipo de cirurgia? Legal, uma pergunta importante. Né? Hoje, a maioria dos planos de saúde, eles cobrem esse procedimento. Mas isso precisa ser avaliado no início da contratação do plano. O que acontece? A cirurgia ortognática, ela precisa estar dentro do hall de atendimento dos planos de saúde. Tá? Então, é importante, no momento que você vai fazer o seu processo de assinatura do plano, você perguntar, né, exatamente se esse procedimento ele está dentro desse hall de atendimento daquele plano de saúde. Pode acontecer também de cobrir o material, o hospital, e não cobrir o profissional e os auxiliares, não é isso? Exatamente. Também? E aí a gente vai ter várias modalidades de cobertura desse plano de saúde. E o SUS? Normalmente eu converso isso com o paciente, tá? O SUS aí entra numa condição, eu diria que de estado para estado, tá? Então existem estados da Federação Brasileira que cobrem essa cirurgia pelo SUS. E existem estados que não cobrem essa cirurgia. Vou dar um exemplo para você bem simples. Manaus, o SUS, o Serviço Público de Saúde daqui de Manaus, não cobre o procedimento de cirurgia ortognática.
Mas, nem por exemplo, sendo funcional? Nem sendo por uma questão funcional. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a gente tem a cirurgia ortognática sendo coberta pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, assim, depende muito de cada região. Na verdade, às vezes, pode ser até uma limitação governamental, uma limitação estadual, né, que entra aí dentro de um âmbito operacional ali do processo do Sistema Único de Saúde, né, mas é muito relacionado a cada estado. Então, assim, é importante até os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, verificar, né, relacionado a esse procedimento dentro do Sistema Único de Saúde da sua região. É verdade. Né? Isso é importante, por quê? Porque você tem todo um processo para isso. Né? Então, é importante que você faça exatamente essa investigação prévia, né? Prévia para você ter ali uma resposta concreta, né, exatamente do que você precisa fazer. Bom, doutor Luiz, ficaram muitas perguntas de fora. Infelizmente, nosso tempo é curto. Olha, já acabou, nosso tempo já acabou e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, o que eu poderia dizer, né, André, de considerações finais em relação à cirurgia ortognática, tá? A cirurgia ortognática, quando bem planejada, né, quando levada em consideração toda uma questão multiprofissional, né, quando levada em consideração todos os parâmetros que a gente conversou aqui, óbvio, tem muito mais coisas que a gente poderia comentar, tem muita coisa. Né? Ela é uma condição que vai trazer uma qualidade de vida para o paciente sem igual. Tá? Então, isso vai gerar não só uma questão funcional e estética, né? Mas uma condição de autoestima, uma condição de saúde geral para o paciente, porque esse paciente vai ter uma melhora na sua mastigação, vai ter uma melhora na sua deglutição, ele vai ter uma melhora em todo o seu processo funcional, né, ali desde o momento em que a gente senta e começa a planejar esse caso. Então, a cirurgia ortognática hoje ela já evoluiu muito, né? É um procedimento extremamente seguro, né? Obviamente a gente sempre conversa com o paciente sobre as condições de riscos, né? Mas ela é um procedimento hoje que tem a sua evolução muito magnífica, né? E tem um resultado surpreendente para todos, tá? Ai, que legal, doutor Luiz, eu quero lhe agradecer o senhor ter aceito o nosso convite. Podemos marcar uma nova entrevista para dar continuidade a esse assunto, porque tem muitas perguntas que ficaram de fora. E muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu espero que uma nova oportunidade a gente possa dar continuidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha sido útil todas as informações passadas aqui, que você possa repassá-las aos seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. E não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. E a Constante TV é uma bênção para a sua vida e uma bênção para você. Então, até a próxima, se Deus quiser.